Meus amores, tudo bem com vocês? Larissa Zilli aqui novamente para mais um React. Hoje o React é novamente a pedido de vocês com o nosso professor Hélio Couto, onde ele relata os efeitos negativos do efeito Zenão. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o poder do soltar e como utilizar o poder do soltar na vida de vocês com grande facilidade. E hoje a gente vai falar do temido efeito Zenão. Como é que eu posso observar a minha realidade, os meus sonhos, os meus desejos e ao mesmo tempo causar o efeito Zenão? Muita gente fala que não entende como. Vocês me falam que eu tenho que pensar nos meus sonhos, nos meus desejos, nos meus objetivos, que eu tenho que intencionar. Mas ao mesmo tempo vocês falam que eu não posso ficar pensando nisso? Não entendi. Como é que isso funciona? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para você entender de uma vez por todas e parar de congelar o seu decaimento atômico. Parar de congelar a sua materialização. Bora. Primeiro, o observador, ele olha, ele observa, ele colapsa a função de onda. Então, ele fixa aquela realidade. E daí tem um outro experimento chamado efeito Zenão, que é crítico para nós. Decaimento atômico é um negócio que acontece o tempo todo. Por quê? Porque o átomo se mexe o tempo inteiro, então ele vai perdendo energia. Então, tem aquilo que se chama meia-vida. O plutônio tem uma meia-vida de, acho que 24 mil anos, para ele ir perdendo energia. Então demora. Teoricamente é impossível parar o decaimento atômico, certo? Impossível. Muito bem. Só que se você focar sua atenção, o observador focar a atenção no átomo, ele para o decaimento atômico. Chama efeito Zenão. Para o átomo. Você tirou o foco, ele volta a vibrar. Ele volta à meia-vida normal dele. Olhou, ele para. Imagina isso na nossa vida prática, como é que fica? Lembra, quando se fala, pensa o que você quer, visualiza o que quer e solta para poder vir. Porque enquanto você ficar focando o resultado que você quer, não vem. Isso chama-se efeito Zenão. É por isso que você não pode ficar pensando no carro, que eu quero um carro, e ficar lá olhando a garagem, e o carro não aparece. Porque enquanto você estiver focando, aquilo não pode ser manifestado. Eu entendo, eu sei, você está com dúvida, porque quando eu ouvia ele falar isso lá em 2012, eu surtava, gente, porque para mim não tem o mínimo sentido a galera falar que a gente tem que ter foco, que a gente tem que focar, que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo vem uma outra galera que fala que se a gente focar, a gente não vai conseguir, a gente não vai colapsar a função de onda, a gente não vai materializar, porque se a gente focar, a gente paralisa o processo, a gente cria efeito Zenão. A vida aqui no planeta Terra não é para qualquer um, não. Só a gente mesmo para conseguir. Porque, olha, estamos de parabéns, como o Ashton Sheeran fala pra gente nos livros dele, vocês são incríveis, porque vocês passaram tanto tempo vivendo dessa forma tão difícil. Vocês são muito incríveis e a gente tá aqui para ajudar vocês. Ele fala isso nos livros, porque a gente apanhou, meninos e meninas, apanhamos desses reptilianos que, meu Deus do céu, né? Então, hoje a gente tem que ficar reaprendendo aquilo que a gente já sabe, porque simplesmente apagaram a nossa memória e a gente tem essas dificuldades todas por conta da Matrix, né? Que sequestrou a gente, dominou a gente e apagou a nossa divindade. Colocou a nossa divindade escondida dos nossos olhos e o ego no controle. É o ego que causa esse efeito Zenão.
Por isso que a galera fala que o ego é inimigo, blá, 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 blá. Eu não concordo com essa teoria de que ego é inimigo de ninguém. O ego, ele é imprescindível aqui para o nosso avatar. É ele que faz a conexão do nosso ser superior, da nossa essência divina, do nosso fractal divino com o planeta Terra. Então, o ego é o nosso intermediário. O problema está quando nós perdemos a nossa memória divina e a gente colocou o ego trabalhar no lugar de receber a informação da fonte e vivenciar, experienciar a vida aqui no planeta Terra. Foi aí que começou o BO. Então, quando o Hélio fala que você quer o carro na garagem, aí todo dia você fica obcecado olhando para ver se o carro tá na garagem, olhando para ver se o carro tá na garagem. Isso vai atrapalhar a cocriação. Por quê? A materialização. Por quê? Porque você não tá soltando. E de acordo com o nosso vídeo anterior, a gente começou a falar sobre o soltar. O que é o soltar? O soltar é você ter a intenção, observar a realidade que você quer e fixar aquela realidade para você. Tá fixa. Ela é minha. E aí, você vibra em conexão com a fonte, você vibra no bem-estar. E essa vibração de bem-estar vai te levar, por lei da atração, até aquela realidade que você colapsou a função de onda. Então, esse é o soltar, é o deixa vir, deixe que as infinitas possibilidades cheguem até mim, deixe que elas cheguem. E a sua conexão com a fonte, vibrando no bem-estar, faz com que a fonte te mande ideias, te mande um monte de material para que você colapse, para que você chegue naquela realidade que você planejou aqui na sua cabeça. O problema está quando? Quando você quer definir o como. Quando você quer definir o como você vai chegar lá, você coloca o ego para trabalhar. Porque em você, a parte que é obcecada, que quer o controle e que fica pensando repetidamente naquele negócio, tentando arranjar um jeito, uma saída e gera o efeito senão, porque ele trava você. Você trava, você para, você paralisa, você não consegue se mexer, você não consegue fazer nada. É o ego que faz isso. Por quê? Porque o ego, quando você não está conectada com a fonte, você está conectado com quem? Diretamente com o ego. É o ego que manda. O ego só sabe fazer isso. Ele só sabe querer controlar. Por que ele quer controlar? Porque se ele conseguir controlar tudo, controlar toda a experiência, o que vai acontecer com ele? Nada vai surpreender e também nada vai acontecer. Ou, pior, o ego quer o controle, ele quer controlar aquela realidade. E aí o que acontece? Existem fatos que começam a acontecer ao seu redor, mas ele quer o teu controle, que ele quer o teu poder, ele quer criar a realidade com as próprias mãos. Ele não quer que a realidade chegue até ele. Não, ele quer o contrário. Ele quer criar na porrada, na marretada, certo? Ele quer com a mão dele criar tudo. E aí, o que acontece? O medo de algo sair de dentro das expectativas do ego faz com que você haja de impulso, com medo de perder, ou paralise, como eu já falei, com medo de perder. Tome atitudes inadequadas. Decida ir por caminhos que não têm sentido, porque você quer continuar controlando aquela situação, porque aquela situação é comum para você.
Então você trava. Você trava a sua vida nesse ciclo vicioso do ego e não permite a expansão do paradigma e as infinitas possibilidades que vão te levando até a materialização do seu desejo. Será que você entendeu? Ficou muito difícil? Deixa eu tentar de uma outra forma agora. O efeito Zenão, ele atrasa o processo da materialização. Quando você está obcecado no processo, você quer controlar o seu ego, né? Que é você aqui, esse avatarzinho, quer controlar todos os passos. Sabe aquela galera que adora uma planilha? Adora uma planilha. Aí eles colocam tudinho na planilha. E a planilha dele tá travada. Horário para tudo, tudo travado. O que acontece? Não pode acontecer nada diferente que saia daquilo que foi escrito na planilha, porque se algo acontecer na tua vida, no seu dia a dia, que mexa qualquer peça daquela planilha lá, todo o resto vai por água abaixo. A inflexibilidade trava a vida. Efeito Zenão. Inflexibilidade. Você paralisa o processo. Qual o processo? O processo do fluxo. O processo do fluir com a sua vibração. Certo? Então, se você começa a colocar mais foco em estar bem, em vibrar no bem-estar e se conectar com a fonte, o que vai acontecer com você? Você já tem uma realidade que você quer viver. E você sabe que naquela realidade é onde o seu bem-estar é o ponto máximo. Então, quanto mais tempo do seu dia você fica em estado de bem-estar, mais próxima você está de entrar em sintonia, em ressonância com aquela realidade que você colapsou para você, que você idealizou para você, com o carro na tua garagem, certo? Quando você se permite agir no seu dia a dia, focada no bem-estar e conexão com a fonte, você cancela o efeito Zenão. Por quê? Porque mal-estar e bem-estar ao mesmo tempo não dá. O ego vibra em qual frequência? Do controle. Quem quer controlar tem medo de perder. Então, a frequência é negativa. O ego, ele tem medo, tem dor, tem sofrimento, tem restrição, tem escassez. Então, o ego, ele tem uma vibe, uma vibração negativa. Quando você sente que você tá vibrando de forma negativa, você tá, nossa, aqui dentro tá estranho, você tá fixo. Ó, o meu filho esses dias, fixo, ele vai lutar jiu-jitsu no domingo e a gente tava viajando, ó o ego, viajando semana passada e aí todo mundo exagerou e todo mundo chegou inchado em casa e ele tava pesando 50 quilos e aí ele chegou em casa com 53, puro inchaço, porque em uma semana você não engorda 3 quilos, mas como o pai dele colocou o peso dele até 50 quilos, ele ficou obcecado com essa questão desses 3 quilos, obcecado. Então, ele começou a planejar na cabeça dele como é que ele ia fazer para perder esses 3 quilos. E ele ficou. E aí, ele não comia, ou ele comia, ou ele não comia, ou ele comia salada, ou ele não sabe como fazer isso. Como ele fazer uma dieta para desinchar 3 quilos. Ele poderia só ter vivido a vida dele normalmente, com uma alimentação normal aqui de casa, que naturalmente a volta para a rotina faria com que ele chegasse no domingo com os seus 50 quilos novamente. Que é o que aconteceu.
o que tá acontecendo comigo, né? Que também fiquei 2 quilos inchada e tô descendo o meu peso. Aconteceu com a minha irmã, aconteceu com meu marido, aconteceu com o Heitor. Mas assim, nós não estamos obcecados, porém o Enzo está obcecado. O meu falta 700 gramas para eu atingir, né? Em poucos dias. Eu cheguei no sábado, e hoje é sexta, estou gravando aqui para vocês, e a balança tá 700 gramas do meu peso, ou seja, já estou já desinchei aquilo que eu enchi lá da viagem, mas o Enzo não. O Enzo ficou obcecado. Ele começou a subir na balança, inclusive vou tirar aquela balança de lá, porque deixou o menino obcecado. Ele começou a subir na balança obsessivamente o dia inteiro, até que ele começou a ficar muito nervoso, muito nervoso. Chegou ontem, a minha irmã é nutricionista, ele começou a pedir para minha irmã, eu preciso perder 3 quilos, eu preciso perder 3 quilos, eu preciso perder 3 quilos. Então, ele tá focado só nos 3 quilos, sendo que na luta de jiu-jitsu, são outros fatores que influenciam a categoria dele, não só o peso, mas ele está obcecado com o peso. Então, ele não ouviu a gente falar que é a faixa do menino, a faixa etária e o peso que estão, né, que estão sendo observados para colocar ele em determinada categoria, né? Mas não, ele obcecou só naquilo. Aí ele obcecou naquilo. Aí hoje ele chegou, né? Ele conseguiu já emagrecer, acho que 1,5 kg nessa semana, falta 1,5 kg até domingo, né? Ele deve conseguir, mas hoje ele chegou a falar que hoje ele só comeu uma maçã no intervalo da escola e ele ficou com muita fome, sendo que várias vezes ele não come nada na escola porque ele não tem fome de manhã. Olha como é que funciona o efeito Zenão. Então, como ele tá obcecado, ele só ficou pensando em comida, que ele não pode, comida, não posso. Meu Deus, tá muito difícil. E ele simplesmente chegou da escola, deitou no sofá e ele está desmaiado. O corpo dele desligou. Aí ele começou a tossir. Aí eu peguei e falei pra ele, ó, essa tosse aí, do nada, junto com a sua obsessão por emagrecimento, essa tosse aí tá muito estranha. Ou seja, ele está com medo, ó o ego, com medo de chegar mais pesado e subir de categoria e não vencer, e não ganhar no domingo. E aí, ele inclusive está materializando tosse, mal-estar, e ele está desmaiado, dormindo, há 5 horas no sofá. Desmaiado, deletado, ele tá desligado, o corpo dele desligou. Por quê? Obsessão. O ego dele só conseguiu focar no problema e não focou em mais nada. A gente deu exemplos, a gente conversou, a gente falou e ele não ouviu ninguém. Ele não ouviu nada. Ele só ficou obcecado e ele tá lá agora desligado. Simplesmente o corpo dele desligou. Por quê? Porque ele já é criado, né, na vibração positiva. O corpo dele não suporta ficar recebendo carga negativa durante muito tempo. Nem o corpo dele, nem o corpo do Enzo. Eles já são tipo eu. A gente vive o dia, a maior parte do dia, uma grande parte do dia em bem-estar. A gente não suporta muito tempo de mal-estar. Tanto é que nenhuma briga nossa aqui dura. Eu nunca fiquei 1 semana brigada com o meu marido. 1 hora brigada com meus filhos. Nunca. Eles não sabem o que é isso, ficar brigado. A gente briga sim, eu grito, dou meu chilique, mas a gente chega a uma conclusão de correto, de certo, de errado, e chega num acordo e acaba. E tudo volta a vibrar positivamente novamente. O corpo dele não aceita esse tipo de vibração durante muito tempo e aí desliga. Simplesmente desliga. Quando ele acordar, a gente vai conversar com ele de novo
que ele está atrapalhando o processo, que ele está prejudicando a vida dele fazendo isso. E eu imagino que depois de dormir tanto tempo assim, de desligar dessa forma, né? Ele vai transmutar essa sombra dele e aí ele vai estar aberto a escutar o que a gente tem para dizer para ele. Beleza? E esse é o efeito Zenão 100%. Ele paralisou, inclusive o corpo dele, que desmaiou. Ele está desmaiado. Fizemos um monte de barulho, um monte de coisa, ele tá lá, desmaiado. Sendo que, normalmente, de sexta-feira, ele treina 3 horas de futebol. Então, ele faz treino físico, depois ele tem mais 2 horas de futebol, ele não fica em casa. E ele tá lá, desmaiado, completamente desligado. Esse é o efeito Zenão. Ele paralisa a sua vida. Assim como paralisou a vida do Enzo, ele paralisa a sua vida totalmente. Essa obsessão por ter o carro, ter a casa, ter o dinheiro, ter o relacionamento, ela paralisa a sua vida e não te permite ter a paciência para enxergar as infinitas possibilidades, o quadro mais amplo, porque você quer ter o controle e o poder sobre as coisas. Você quer sozinho te levar até o outro ponto, fazer o colapso da função de onda, mas esse não é o papel do ego. Esse não é o papel desse avatar. Esse avatar, ele serve para pegar as ferramentas e montar o Lego. É isso. Mas quem vai trazer o Lego? É o universo. Quem traz as peças? A fonte. Quem traz as infinitas possibilidades vão te trazendo as oportunidades e você vai catando as pecinhas e vai colando as pecinhas e daqui a pouco, quando você menos esperar, o carro tá na garagem, o milhão tá na conta, a casa tá comprada. Como assim menos esperar? Sim, você não definiu a intenção. Se você definiu a intenção, você já sabe onde você quer chegar. A partir do momento que você já sabe onde você quer chegar e você vibra positivamente, conectada com a fonte, o que acontece mesmo? Falamos no vídeo do soltar. O que vai acontecer? As infinitas possibilidades vão começar a chegar. Você vibra na frequência do seu desejo, do seu sonho, e você começa a montar as peças até que a lei da atração e o magnetismo grudam você e a realidade que você sonhou e agora ela está materializada, ela está em você. O medo do Enzo, o ego do Enzo, está fazendo o quê? Congelando a vida dele. Ele ficou 1 semana congelado, pensando num possível fracasso que ele teria no domingo, sendo que o domingo nem chegou, ele nem sabe como vai ser. Mas o ego, tentando controlar passo por passo do caminho, obcecado com a questão do peso, acabou congelando, paralisando a vida dele para evitar qualquer tipo de fracasso no futuro. Esse é o efeito Zenão puro. Ele deixou de viver, ele deixou de treinar, ele deixou de fazer a lei da atração dele. Eu falo para ele assim, faz sua lei da atração. Falo desse jeito. Fecha os olhos e visualiza o que você quer que aconteça lá na hora. Ele deixou de fazer isso todos esses dias. Ele deixou de vibrar positivamente todos esses dias, pensando no momento, né, da vitória, nos golpes, treinando os golpes. Por quê? Obsessão pelo peso. Então, ele parou a vida dele no peso, enquanto os dias foram passando, tá chegando perto do evento e ele não treinou os golpes, ele não se sentiu bem,
ele não fez a cocriação consciente, não ficou imaginando como é que ele quer se sentir, como que ele quer estar no momento, como que ele quer agir lá na hora do vamos ver, quais golpes ele gosta de fazer, quais golpes ele deveria treinar um pouco mais, né, para ele ficar com a habilidade melhor. Ele poderia ter treinado com o irmão dele, com o pai dele, os golpes aqui em casa, se ele tivesse relaxado. Então, ele focaria no desenvolvimento dele, ele focaria no processo dele, ele focaria na lei da atração dele, que é assim que eu falo com ele aqui em casa, com ele e com o Heitor. Ele focaria naquilo que ele quer sentir, naquilo que ele quer viver, naquilo que ele quer fazer, e chegaria na hora, iria se divertir, se ia ganhar, se ia perder, se o peso ia fazer diferença ou não, ele ia ficar sabendo na hora, ele já ia ter colapsado a função de onda do sucesso dele, da diversão dele, da alegria dele, e ia chegar lá, ia fazer, ia viver como vai acontecer se ele não ficar doente, né? Porque ele ficou tão neurótico, tão obcecado, tão travado, tão em crise, que ele pode ter materializado uma gripe nele, porque tá... Só que ele mora com uma mãe dessa aqui, que já falou pra ele que isso, essa tossinha, esse negócio dele aí tem outro nome. Ego, efeito Zenão, travamento, obsessão, energia negativa, carga negativa, pensamentos negativos, resistência, catarse. Foi isso que ele fez com ele. E não tem o que a gente fazer. A gente pode tentar ajudar, a gente pode falar para ele que é bobeira, mas se o ego dele precisa apanhar desse jeito, para na hora que chegar lá entender que foi negativo passar por isso, o ego dele vai apanhar para ele aprender a não fazer assim da próxima vez. E ele perdeu essa oportunidade, né? Porque ele deixou de viver uma semana, ele perdeu uma semana de vida feliz e acabou ganhando uma semana de vida estressante. Em qual área da sua vida você faz isso com você? Em quais partes da sua vida, do seu dia, você faz isso com você? Quais áreas da sua vida estão travadas, paradas, por causa desse medo do fracasso, medo de perder, necessidade de controlar absolutamente tudo? No trading tem muito isso, né? O trading funciona assim. Uma barra fica se mexendo e aí você quer ganhar dinheiro, mas ela fica se mexendo pro positivo, pro negativo, pro positivo, pro negativo. Se você fica olhando, ela adora ficar no negativo quando você tá olhando. Aí você começa a ficar com medo de perder o dinheiro. Você vai lá e fecha. Aí quando você fecha, você sai de perto. E lembra que você tinha pensado que você queria ganhar dinheiro no começo? Aí quando você sai de perto e você volta, o que você encontra? Você encontra um trade bem sucedido. Aí você fala, se eu não tivesse cortado o trade, eu teria ganho dinheiro. Se eu não tivesse sido inflexível, se eu não tivesse sido intransigente, eu tinha levado dinheiro. É isso que significa soltar versus efeito Zenão. Tudo que eu falei no vídeo passado para vocês cancela o efeito Zenão e te conecta com a fonte e te abre as infinitas possibilidades. O efeito Zenão, ele existe aqui no planeta Terra. Ele faz parte da terceira dimensão. Então, nós temos que saber que ele existe. E como lidar com ele? E como que a gente lida? Quando a gente percebe que está ficando obcecado com alguma coisa, que toda hora fica lá olhando para ver se aquele negócio está acontecendo, se não está acontecendo, se está acontecendo, se não está... Sabe, essa obsessão,
Quando a gente percebe que tá ficando obcecado, o que que a gente faz? A gente decide parar e focar no quê? Em estar bem, em estar feliz, em estar alegre e em estar vibrando no amor. Lembra? 51% do tempo, no mínimo, vibrando no amor. E o resto na Matrix. Vai aumentando 1% a cada dia, até que você consiga ficar a maior parte do seu tempo na vibração da fonte e menos na Matrix. Porque nesse estado você é co-criador consciente. E aí você vê a Matrix, mas você não é hipnotizada, dominada pela Matrix. Tá certo? E aí? Você entendeu o tal do efeito Zenão? Eu fui clara o suficiente para você conseguir entender a diferença entre focar naquilo que você quer e deslanchar em direção ao seu objetivo e focar naquilo que você quer e paralisar a sua vida e nunca chegar no seu objetivo, porque você, ao invés de soltar, você colocou resistência e criou o efeito Zenão. Você conseguiu entender essa questão? Se você assistiu o vídeo de hoje com o vídeo de ontem, o vídeo de ontem é sobre soltar. O vídeo de hoje é sobre as dificuldades e o efeito Zenão. Assistindo os dois, você conecta os dois e você vai saber exatamente o momento que você está no soltar e o momento que você está no efeito Zenão. E aí, por livre e espontânea vontade, você vai decidir se você vai para cá, para o soltar, e vai voltar a se conectar com a fonte, sentindo bem-estar, alegria, paz, felicidade, ou se você vai se manter aqui na obsessão, no travamento, na resistência do ego, na necessidade de controle absurda que o ego tem e vai acabar fazendo o quê? Travando a sua vida, prejudicando você, fazendo com que o efeito Zenão tome conta de toda a sua existência aqui no planeta Terra. Porque você escolheu viver na obsessão, no medo, ao invés de viver na conexão com a fonte, vibrando alegria, amor, paz e bem-estar. A escolha é sua, tá na tua mão. Não importa o que está acontecendo à sua volta, essa escolha sempre será sua. Você escolhe o soltar ou o Zenão. Você escolhe, principalmente a partir do momento que você assistiu esses dois vídeos. A escolha tá na tua mão, beleza? Escolha sempre vibrar no amor e no bem-estar, porque aí não tem como dar errado para você. Absolutamente nada. Tá certo? Bom, eu fiz uma live explicando como é que você cria essa rotina de bem-estar para que você não viva esse efeito Zenão na tua vida. E eu vou deixar o link dessa live aqui para você, tá bom? Se você quiser assistir essa aula completa de como criar uma rotina que vai te conectar com a fonte o dia inteiro, você vai viver na quinta dimensão e experienciar a terceira dimensão, mas sendo um ser da quinta dimensão. Se você quer saber como fazer isso, clica aqui embaixo na descrição que você vai ver o link, clica nele e corre lá assistir essa aula que tá demais, beleza? Beijo pra vocês, zera aí o seu efeito Zenão e no próximo vídeo a gente estará
soltando e liberando mais conteúdo maravilhoso para você. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.